Controle da carga de treinamento. O que seria o controle da carga, Rafael? De repente alguém chegou aqui, buscou no YouTube, aí apareceu aqui essa nossa conversa, quer entender o que é o controle da carga de treinamento. E aí, puxando aí para quem já trabalha com o futebol. Tem como mesmo controlar as cargas? Tem como mesmo a gente evitar com que o atleta sofra lesões? O controle da carga é para isso mesmo, é para evitar lesões ou para tentar minimizar ali o processo de lesões? Para otimizar o processo de treinamento também, o controle faz parte do dia a dia do fisiologista, do preparador físico. Primeiro, assim, é importante destacar que no esporte de alto rendimento, né, acho que o resultado final, o produto final é o mais importante de tudo, né? Então, obviamente que tudo que é feito em relação aos monitoramentos, aos controles, né, a gente dá diversas sugestões, né, e tenta abordar diversas técnicas no sentido de minimizar alguns riscos, né? Mas a gente sabe que o esporte de alto rendimento, ele é um risco eminente de alguma intercorrência, um risco eminente de alguma sobrecarga. Então, isso primeiro que é importante destacar, né? Se às vezes o profissional imagina que ao entrar no futebol, a gente vai conseguir, né, simplesmente cercar aquele atleta ali de vários controles e reduzir todos os riscos, isso não é possível, né? Então, sempre tem um risco inerente aí à atividade. Mas o controle de carga, ou monitoramento de carga, ele surge numa lógica de procurar otimizar o desempenho físico desses atletas e tentar reduzir, minimizar essas questões das lesões, principalmente as lesões musculares. E eu acho que nesse sentido de controlar os aspectos da carga, tem algumas questões que são muito relevantes. Por exemplo, né, a gente sabe que o futebol ele é um esporte concorrente. Né? O que é um esporte concorrente? É um esporte onde o atleta ele tem uma alta carga cardiorrespiratória, mas ele também, algumas habilidades no campo de jogo e no campo de treinamento, são habilidades com demandas neuromusculares. Então, na mesma medida que existe uma demanda cardiorrespiratória, também existe uma demanda determinante neuromuscular. Então, por exemplo, 70%, 80% do jogo, né, acontece ali entre 60%, 70%, 80% do consumo máximo de oxigênio. Então, a maioria do jogo e a maior quantidade de demanda é do ponto de vista cardiorrespiratório. Mas os principais trabalhos, né, e sobretudo os mais recentes, têm demonstrado que as demandas de velocidade, as demandas de troca de direção, as demandas de salto, que são as demandas, né, da função neuromuscular, têm se apresentado determinantes nos jogos. O que isso significa? Que essas ações têm precedido a produção dos scores no jogo, têm precedido os gols. Então, a maior quantidade, mais de 50% dos gols aí nas principais ligas do mundo, são precedidos por ações do ponto de vista neuromuscular, como sprints, saltos, trocas de direção e acelerações. Então, eu acho que essa é a complexidade desse esporte, né? E da maioria dos esportes coletivos. É tentar, na mesma medida, potencializar o aspecto cardiorrespiratório e também potencializar o aspecto neuromuscular. Só que existe também um grande conflito aí nesse caso. Porque quanto maior a carga e a demanda cardiorrespiratória, maior vai ter a influência sobre uma interferência negativa nas habilidades neuromusculares, que é chamado na literatura como um efeito de interferência. Então, quanto maior esse atleta acumula cargas cardiorrespiratórias de corrida, né, volumes de corrida na semana, maior a interferência sob o ponto de vista neuromuscular, né? Ou seja, esse atleta fica menos potente, menos forte ao longo de uma temporada competitiva. E aí surge o controle de carga, João, com o objetivo de proporcionar para esses atletas cargas ótimas cardiorrespiratórias e também cargas ótimas neuromusculares, para que ao longo do tempo a gente consiga otimizar essas duas capacidades, né? Sendo muito, resumindo bastante, tentando chegar no final com uma conclusão, mas com certeza no curso a gente vai poder aprofundar muito mais. Boa explicação, os conceitos também, para o pessoal entender como que é feito esse controle. E até algumas discussões, o termo controle é o que é mais comum, mas o monitoramento, que há uma diferença, porque o controle, às vezes, a gente não consegue O controlar esporte é um 100% o que descontrole vai total, né? acontecer. É um caos total o esporte, né? É assim que funciona. Mas o monitoramento está sempre ali acontecendo. E são técnicas que vocês utilizam tanto com tecnologia, como rastreador, né, com o GPS, por exemplo, como também
a questão de sentir o próprio treinamento, sentir ali o feeling do atleta, conversando com os atletas, principalmente nesse calendário congestionado, com viagens, com jogos em casa, às vezes 2 jogos fora, ou às vezes competições diferentes, com características diferentes, né? Então isso tudo também entra em consideração para além da tecnologia, para além do conhecimento científico, né, Rafael? Sem dúvida, João. Acho que assim, quanto mais a gente vai acumulando experiência, melhor fica esse tato, né? Esse feeling, essa capacidade de entender os atletas no dia a dia, né? Obviamente, todos os dias a gente colhe informações subjetivas e registra isso, né? Sobre como esse atleta dormiu, como está ali o nível de dor muscular tardia, né? Como ele se sente na sua recuperação. Mas às vezes eu gosto também, né? De além dessas escalas que a gente registra, também bater um papo, né? Ali, às vezes, no próprio campo, ou entrando no campo. Às vezes, um ou outro marcador a gente acompanha de forma longitudinal, que está tendo uma oscilação ali, esse atleta está um pouco mais desgastado. E às vezes é nesse bate-papo que a gente consegue construir também uma melhor recuperação desses atletas, né? Claro que às vezes a gente não vai ter uma exposição técnica como essa que a gente está fazendo aqui, mas a gente, né, compilando as informações e tentando trazer uma linguagem acessível no ponto de vista do atleta de futebol, né, falando a língua dele ali do campo de trabalho, tentar fortalecer esses aspectos de recuperação. Então, eu acho que isso que tu falou é muito importante, né? Esse feeling, esse entendimento de perceber que o atleta está um pouco mais, a gente brinca, né? Está com a setinha para baixo hoje, está sentindo um pouquinho mais de cansaço, para a gente conseguir fazer uma abordagem melhor.